capítulo 16. E hoje eu quero fazer uma exposição do verso 17 ao 30. Então abra as escrituras, mantenha ela aberta, não feche, por favor, para que você possa analisar aquilo que vai ser exposto nessa noite. E a minha oração é que Deus fale conosco novamente, através da tua santa e poderosa palavra. Mateus capítulo 26, a partir do verso 17. Abra lá as escrituras. Acompanhe comigo a leitura da Escritura. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram: aonde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? E ele lhes respondeu: vão até a cidade, procurem certo homem e digam: o mestre diz, o meu tempo está próximo. É em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes havia ordenado e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs a mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês vão me trair. E eles, muito entristecidos, começaram um por um a perguntar-lhe: por acaso seria eu, Senhor? Jesus respondeu: o que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. Obrigado, hein? Obrigado. Verso 24. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: por acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu: você acabou de dizer isso. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós dependemos de Ti, Senhor. Fala ao nosso coração, Senhor, através da exposição das Escrituras. Que nesse momento, ó Pai, o Espírito Santo possa iluminar nossa mente para entender a palavra do Senhor. Ó Deus, nós dependemos do Espírito Santo. Eu dependo do Teu Espírito para expor a Tua palavra. Então, sê conosco, Pai, nesse momento. E fala conosco através das sagradas letras. Nós oramos e nos submetemos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, Mateus capítulo 26. Como foi falado no domingo passado, aqui Jesus está vivendo os seus últimos dias antes de ser crucificado, dentro daquela semana conhecida como Semana da Paixão, ou, como a tradição diz, a Semana Santa. Mas diante desses versículos que foram lidos, hoje eu quero falar sobre a comunhão com o Senhor. Como ter comunhão com o Senhor. Agora é interessante, quando nós recorremos o registro de Mateus, aqui Mateus está registrando que esse foi o último dia antes de Jesus ter sido crucificado. Foi uma quinta-feira. E Mateus, quando ele registrou, ele deixa bem claro que Jesus participou da sua última Páscoa.
ele instituiu a ceia do Senhor, ele revelou o traidor e ele estabeleceu uma comunhão com seus discípulos. Mas é interessante que quando nós consultamos todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós conseguimos montar a agenda de Jesus naquela quinta-feira. Por exemplo, naquela quinta-feira, tanto Mateus, Marcos e Lucas falam sobre a preparação da ceia da Páscoa. Naquele mesmo dia, Jesus celebra a Páscoa com os 12. Naquele mesmo dia, Jesus lava os pés dos discípulos. Só está lá em João capítulo 13. Naquele mesmo dia, Jesus prediz a traição de Judas. E isso está registrado nos 4 evangelhos. Naquele mesmo dia, Jesus instituiu a ceia. E também está relato nos 4 evangelhos. E naquele dia, houve uma contenda ambiciosa entre os 12. Só Lucas 22, ele retrata uma certa discussão entre os apóstolos, dizendo quem seria o maior. Naquele mesmo dia, Jesus prediz que Pedro negará. Está nos 4 evangelhos. E naquele mesmo dia, Jesus faz um discurso de despedida. João capítulo 14 até o capítulo 16. E finalizando naquele dia, Jesus faz a oração conhecida como oração sacerdotal. João capítulo 17. Então, com todos esses registros, todos esses acontecimentos aconteceram naquela quinta-feira, ali da semana da paixão. Pois bem, domingo passado nós vimos do verso de 1 a 16 as diferentes reações a Jesus. Nós vimos a conspiração dos líderes, nós vimos a adoração daquela mulher e nós vimos a traição de Judas. Hoje eu quero fazer uma exposição do verso 17 ao 30, falando da nossa comunhão com o Senhor. Então, por gentileza, diante dessa introdução, eu quero chamar a sua atenção para a exposição do texto. Olha o verso 17 comigo mais uma vez, verso 17 e 19, que Mateus escreveu assim: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram: aonde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? E ele respondeu: vá até a cidade, procurem certo homem e digam: o mestre diz, o meu tempo está próximo. E é em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe havia ordenado e prepararam a Páscoa. Interessante que aqui era o primeiro dia da festa dos pães sem fermento. Nesse período, a festa dos pães sem fermento, que seguia nas Escrituras imediatamente a Páscoa, já havia sido ampliada. Então, dentro daquela semana, eles comemoravam 2 solenidades: a festa dos pães sem fermento, ou a festa dos pães asmos, e também a Páscoa. Agora é interessante que naquela época, os representantes de cada família preparavam a Páscoa. Eles preparavam a Páscoa, e é interessante que na Páscoa judaica tinha que ter o cordeiro. Então olha só, na Páscoa eles levavam o cordeiro no templo para que fosse sacrificado. Ali o sacrifício era feito, o sangue era aspergido, aí eles pegavam esse cordeiro, levavam para casa para assá-lo. E esse animal assado, ele tinha que ser consumido nesse dia de Páscoa. E é interessante a culinária que tinha que ter na mesa. E com certeza esses eram os alimentos que estavam na mesa de Jesus. O cordeiro que foi sacrificado agora estava assado, as ervas amargas, o pão sem fermento e ali o cálice de vinho. Esses eram os elementos diante da mesa de Jesus. Agora é interessante que muitas vezes a gente pensa que na mesa de Jesus só estava o pão e o cálice, né? Mas precisamos entender que ele também ali estava comemorando a sua última Páscoa judaica, e ali estava o cordeiro assado, as ervas amargas, uma tigela com um molho especial também, e o vinho e o pão sem fermento. Então os cordeiros a serem usados na Páscoa eram mortos no dia 14 do mês de Nissan, que é entre março e abril, e nessa noite era feita a refeição da Páscoa. Mas olha só o verso 18. Os discípulos perguntaram e Jesus respondeu: vão até a cidade,
procurem certo homem. Interessante que as passagens paralelas de Marcos capítulo 14 e Lucas capítulo 22, que conta a mesma história, dizem que eles seriam capazes de identificar aquele homem porque ele estaria carregando um cântaro de água. Agora, esse sinal é interessante porque naquela época, carregar um cântaro de água era uma tarefa normalmente reservada às mulheres. Mas daí Jesus ele deixou bem claro, vão e vocês vão encontrar um homem com um cântaro, carregando um cântaro. E vocês vão falar com esse homem. Agora, certamente, era alguém que os apóstolos não conheciam, pois se Judas soubesse quem era esse homem e qual o lugar onde Jesus iria, com certeza Jesus já estaria entregando, Judas já estaria entregando a Jesus. Lembra que Judas ele já tinha falado com a elite religiosa naquela época. Nos textos paralelos de Marcos 14 e Lucas 22, dizem que aquele servo trabalhava para um dono que tinha um cenáculo espaçoso e mobiliado. E em Lucas capítulo 22, verso 8, diz que Jesus enviou a Pedro e João. Então é interessante, quando você pega todos os relatos dos evangelhos, a gente vai entendendo por detalhes como foi feito esse pedido, essa ordem de Jesus. Um homem com cântaro, que trabalhava para um senhor que tinha um cenáculo, que era um lugar bem espaçoso e bem mobiliado. Mas é interessante que no verso 18, Jesus fala assim, o mestre diz, o meu tempo está próximo. Tudo isso revela que o próprio Jesus estava soberanamente no controle de todos os detalhes. E Jesus fala, vão, você vai encontrar certo homem. Esse homem trabalha para um certo dono, e esse dono vai reservar um cenáculo para nós, para que possamos desfrutar da nossa Páscoa. Mas olha só no verso 20. Ao cair da tarde, Jesus se pôs à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, Jesus disse, em verdade lhes digo que um de vocês vão me trair. E eles, muito entristecidos, começaram um por um a perguntar-lhe, por acaso seria eu, Senhor? Jesus respondeu, que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Então Judas, que o traía, perguntou, por acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu, você acabou de dizer isso, tu o disseste. Ao cair da tarde, Jesus se pôs à mesa com os discípulos. Agora é interessante, gente, que ali no cenáculo, a mesa, ela era bem baixinha, semelhante a essa aqui, era bem baixinha, e eles tinham o costume de sentar em almofadões ou em tapetes, e eles estavam ali, sentados. A refeição pascal deveria ser consumida à noite. Em abril, no período da festa, o pôr do sol em Jerusalém ocorria às 6 horas da tarde. A refeição, portanto, podia começar nessa hora. A confraternização à mesa durante a celebração só se reunia pessoas íntimas, uma ou duas famílias, normalmente dividiam a refeição. Estava ali. Então, no período da Páscoa, famílias se reuniam para comer e só convidavam pessoas íntimas, só amigos. Pessoas chegadas, e ali, com toda aquela culinária pascal, eles ficavam ali à mesa para poder celebrar a Páscoa. Nesse momento, Jesus revela um acontecimento de traição, no verso 21. Está ali. É nesse momento de solenidade que Jesus diz que um deles iria traí-lo. Então Jesus está ali, comemorando a Páscoa. A Páscoa rememorava a libertação de Israel do Egito. Ali estava o cordeiro que foi sacrificado, estava assado. Era um costume porque desde a época da libertação do Egito, o povo de Israel teve que comer um cordeiro assado às pressas. Eles tinham que comer aquelas ervas amargas representando a vida amarga no Egito. Eles tinham que comer o pão fermento, que era o pão da aflição, fazendo eles lembrarem que os seus ancestrais foram afligidos e receberam vários sofrimentos ali no Egito. É diante desse momento que Jesus diz assim, um de vocês irão me trair. Um de vocês.
Agora, interessante, você consultando Marcos capítulo 14, que é o texto paralelo, Jesus fala assim: em verdade lhes digo que um de vocês, o que come comigo, vai me trair. Aí se você consultar João capítulo 13, o texto paralelo, que narra a mesma história, fala do sentimento de Jesus. João 13, 21 está assim: Jesus se angustiou no espírito e afirmou: em verdade lhes digo, que um de vocês vão me trair. E aqui João, ele destaca o sentimento de Jesus, a angústia: um de vocês irão me trair. E no verso 22 diz que os discípulos ficaram entristecidos e preocupados diante do questionamento de Jesus. Agora Jesus, ele dá um sinal, verso 23, porque eles perguntaram: mas seria eu, Senhor? Seria eu? E Jesus respondeu: o que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. Gente, esse prato era uma tigela onde as ervas amargas eram mergulhadas em uma mistura de nozes, frutas e vinagre para suavizar o sabor. Então eles pegavam aquelas ervas amargas e mergulhavam nesse prato, nessa tigela, para poder suavizar o gosto. E Jesus está dizendo: olha, aquele que colocar a mão comigo nessa tigela, esse é o traidor. Agora, interessante que alguns historiadores alguns defendem, com base nos manuscritos do Mar Morto, que são manuscritos que foram descobertos, que a expressão comigo se refere à escolha do momento de pôr a mão na tigela. Eles dizem o seguinte, que o ato de Judas seria também um sinal de rebelião voluntária, já que o líder do grupo deveria ser o primeiro a comer da tigela. Então os essênios que descobriram os documentos do Mar Morto, que guardaram esses documentos, eles diziam o seguinte, que na solenidade da refeição pascal tinha um dirigente. Esse dirigente que tinha que servir primeiro. Então, esse sinal, Jesus estava dizendo o seguinte, que além de ele colocar a mão junto com Jesus, isso era uma forma de desrespeito, porque Jesus que deveria mergulhar primeiro na tigela. E com esse sinal, Jesus estaria mostrando o seguinte: olha, esse que colocar comigo, esse que não vai esperar, que vai junto comigo, esse será o traidor. Consultando Marcos 14, o texto paralelo, Jesus respondeu: é um dos 12 o que comigo põe a mão no prato. Agora, se você consultar João capítulo 13, verso 26, está registrado algo inusitado, que pode ser o segundo sinal. Olha só. Porque daí, João, ele se reclina no peito de Jesus e pergunta: Senhor, quem pode ser? Aí Jesus respondeu: é aquele que eu der o pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Está aqui, gente, não é nenhuma contradição, é uma complementação. Possa ser que o primeiro sinal foi colocar a mão junto na tigela. E o segundo sinal pode ser esse: olha, aquele que vai mergulhar o pão fermento na tigela, aquele que eu der, esse será o traidor. Mas daí no verso 24, olha só o que Jesus fala: o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Talvez Jesus está aqui fazendo uma referência aos textos sagrados do Antigo Testamento, que fala da traição entre amigos. Por exemplo, o Salmo 41:9, que diz assim: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. E há vários textos sinalizando para esse tipo de traição. Mas no verso 24, Jesus fala assim: mas ai daquele. Interessante que ele diz assim: está escrito, vai acontecer, mas ai daquele que fizer isso. Mais uma vez aqui Jesus, ele está mostrando a soberania de Deus. O decreto de Deus vai acontecer, foi pré-ordenado, foi decretado, mas ai daquele que fizer isso. Então aqui a gente vê essa tensão entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Que Deus decretou, está escrito, vai acontecer o que está escrito, mas ai daquele
que cometer esse pecado. Ai daquele. Pois bem, aí no verso 25, de maneira dissimulada, diz assim: então Judas, que o traía, perguntou: por acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu: você acabou de dizer isso, tu o disseste. Consultando o texto paralelo de João 13, interessante que está escrito uma advertência de Jesus. No verso 27, Jesus fala assim, está escrito assim: e depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: o que você pretende fazer, faça-o depressa. Faça-o depressa. Então Jesus dá uma advertência ali em Judas. Aí o cenário muda, o momento muda, no verso 26, que diz assim: enquanto comiam, Jesus pegou um pão e abençoando partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir Jesus pegou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo, no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e abençoando partiu. Em geral, o homem da casa dava graças pelo pão e pelo vinho antes de cada refeição. Na Páscoa, todavia, a refeição era precedida de uma ação de graças especial. Agora, sabe o que é interessante, gente? Que esse pão que os judeus comiam na Páscoa simbolizava o pão da aflição. O pão sem fermento simbolizava o pão da aflição, mostrando o seguinte, os fazendo relembrar o quanto eles sofreram no Egito. Por exemplo, em Deuteronômio 6:3, Moisés escreveu assim: na Páscoa vocês não devem comer pão fermentado, durante 7 dias comam pães sem fermento, o pão da aflição, porque às pressas vocês saíram do Egito, para que todos os dias da vida de vocês se lembrem do dia em que saíram do Egito. Sabe o que Jesus está fazendo? Está vendo esse pão, que a gente sempre lembrou como pão da aflição? Nós sempre comemos esse pão lembrando dos nossos antepassados, o quanto eles foram afligidos. Mas agora, eu serei afligido por vocês. Então comam desse pão. Vocês sempre lembraram de uma aflição do passado, em que os nossos ancestrais sofreram, mas agora eu sou o pão da aflição e eu sofrerei por vocês. E aí Jesus, de uma certa forma, ele quebra o protocolo da tradição da realização da refeição pascal. Como o pão simbolizava o sofrimento do povo, Jesus está dizendo o seguinte: eu vou sofrer por vocês, o meu corpo será afligido por vocês. E depois no verso 26, ele disse lá: tomem, comam, isto é o meu corpo. Desse modo, Jesus transformou a última Páscoa na primeira observância da ceia do Senhor. Ele é o antítipo central das duas cerimônias, sendo representado simbolicamente, tanto pelo Cordeiro da Páscoa, quanto pelos elementos da refeição. Aí no verso 27, a seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos. Interessante que na refeição pascal existia alguns cálices, não era um cálice só. Existia mais ou menos 4 cálices, e esses 4 cálices representavam uma bênção de Deus. Uma bênção de Deus. E aí Jesus, ele pega aquele cálice, verso 27, e diz: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. No Antigo Testamento, as alianças eram ratificadas pelo sangue sacrificial. Deus também havia redimido o seu povo do jugo egípcio com o sangue do Cordeiro Pascal, conforme Êxodo capítulo 24. Olha só, o que Jesus está fazendo com seus discípulos? Ele está participando da refeição da Páscoa, e aí Jesus está se inserindo. Quando Deus fazia uma aliança com o seu povo, sempre foi debaixo de sangue.
debaixo de sangue de uma aliança. Por exemplo, preste atenção em Êxodo capítulo 24, quando Moisés escreveu assim: Deus disse a Moisés: subam para junto do Senhor, você, Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorem de longe. Só Moisés se aproximará do Senhor, os outros não se aproximarão, nem o povo subirá com ele. Moisés foi, transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo se levantado de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés pegou a metade do sangue, o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Depois pegou o livro da aliança e o leu para o povo. E eles disseram: tudo que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Então Moisés pegou aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com estas palavras. É esse texto que Jesus estava trazendo na mente dos seus discípulos. Lembra do sangue da aliança? O pacto que Deus fez com vocês. Hoje eu estou trazendo para vocês uma nova aliança no meu sangue. Assim como o cordeiro foi sacrificado, assim como o sangue foi aspergido para que os pecados de vocês fossem expiados, eu sou esse cordeiro. E o meu sangue vai ser usado para que os seus pecados sejam expiados. E aqui, agora em diante, dessa maneira, eu estou estabelecendo com vocês o sangue da nova aliança. Vocês não vão depender mais desse sangue da antiga aliança, mas da nova aliança. Amém, gente? Nós estamos debaixo do pacto do sangue da nova aliança, do sangue de Jesus, que foi o nosso Cordeiro Pascal. Interessante que os escritores dos Hebreus, capítulo 9, eles entenderam tanto isso, que eles escreveram assim, Hebreus 9, a partir do verso 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Sabe o que os Hebreus estão dizendo? Olha, a salvação de Cristo é perfeita e completa. Nós não precisamos mais de um sumo sacerdote nos representando, imolando um cordeiro, porque o nosso cordeiro, de uma vez por todas, foi sacrificado por nós. Esse é o sangue da nova aliança. A salvação de Deus, de Jesus, é completa e perfeita, e Ele derramou o seu sangue por nós. Agora é interessante que ele fala assim, o sangue da nova aliança, que vai alcançar muitos para a remissão dos pecados. Ele não fala assim, vai alcançar todos, ele fala, vai alcançar muitos, isso é, o seu povo. O seu povo. Pois bem, diante disso, no verso 29, Jesus fala assim, e digo a vocês, que dessa hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. Jesus estava dizendo, olha, desse vinho eu não beberei mais, até que um dia eu venha beber um vinho novo com vocês no reino de meu Pai.
Essa é a cena que Jesus mostrou para João em Apocalipse 19, a partir do verso 5, as bodas do Cordeiro. E João, vendo, ele começou a registrar, e ele escreveu assim: e do trono saiu uma voz que dizia: louve o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. Então eu ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos e demo-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro. E a noiva dele já se preparou, e ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Essa é a referência de Jesus. Ele está dizendo: essa ceia aqui, esse vinho aqui, é a última vez que eu vou tomar com vocês. Até que um dia, no reino de meu Pai, eu vou tomar o vinho novo com vocês. Ele está fazendo uma referência às bodas do Cordeiro, que quando Jesus nos buscar, nós participaremos dessa grande ceia com o nosso Senhor. Amém? Aí ele finaliza, verso 30, e tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Provavelmente o hino que eles cantaram aqui era o Salmo 118. O Talmud chama o Salmo 113 a 118 de salmos de Halel, salmos de louvor. Esses salmos eram cantados na Páscoa. Então essa coletânea de salmos, eles eram cantados e entoados ali na refeição pascal. E depois que cantaram o hino, felizes foram para o Monte das Oliveiras. Segundo os estudiosos, a caminhada até o Monte das Oliveiras durava mais ou menos 15 minutos. Era ali fora da parte da cidade de Jerusalém, da parte urbana, ali subindo ao monte. Uns 15 minutos, logo ali, pertinho. Bom, gente, essa é a exposição. Agora eu quero ir para a aplicação. O que essas verdades têm a ver com a gente? O que esses acontecimentos históricos têm a ver com a nossa fé? Com a nossa fé. Eu quero apresentar para vocês 5 lições. 5 lições que eu tiro desse texto sagrado no que tange a nossa comunhão com o Senhor. Porque aqui Jesus, ele estava estabelecendo uma comunhão com seus discípulos antes de ser crucificado. E ele estabelece algumas lições aqui que eu quero apresentar para vocês. Como ter comunhão com o Senhor? Como ter comunhão? Mas antes de eu apresentar para vocês essas 5 lições, eu pergunto para você: como que está a sua comunhão com Jesus? Ou, você realmente tem comunhão com Jesus? A primeira lição que eu destaco para termos comunhão com Jesus é obedecê-lo, é obedecer ao Senhor. Essa verdade está do verso 17 ao 19. Porque é interessante que Jesus, ele deu uma ordem aos seus discípulos mediante uma pergunta. Porque no verso 17, os discípulos tiveram uma dúvida e perguntaram a Jesus: Senhor, onde a gente vai comemorar a nossa Páscoa? E no verso 18, Jesus, ele deu uma ordem: vá, procura um homem e diz para esse homem: o mestre diz, eu preciso de um lugar para comemorar a Páscoa com os meus discípulos. E diz o verso 19 que eles fizeram como Jesus lhes havia ordenado. Obediência. Obediência. Está aqui, meus amados. Se nós queremos ter comunhão com o Senhor, precisamos obedecê-lo. Obedecer às suas ordens. Obedecer os seus preceitos. Obedecer à sua direção. O grande problema do ser humano hoje é o que foi falado ontem no Conto de Casais. O ser humano, ele quer viver emancipado de Deus. Ele quer viver segundo a sua cabeça, segundo os seus pensamentos, segundo as suas filosofias, e não se submete à palavra de Jesus. A palavra de Jesus. Aqui nós aprendemos que para nós termos comunhão com o Senhor, precisamos primariamente obedecê-lo.
obedecê-lo. Eu pergunto para você, você tem obedecido a Ele? Você tem obedecido? E em João, capítulo 14, verso 23 e 24, Jesus ele fala algo contundente. Ele falou assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Jesus deixou bem claro que a maior expressão do nosso amor a Ele é a nossa obediência. A nossa obediência. Apesar da nossa pequenez, a maior evidência de que nós o amamos é a nossa obediência. Obediência. Você tem obedecido? Amados, é impossível ter comunhão com Cristo quando não se obedece. É impossível. É impossível. A segunda lição que eu destaco para termos comunhão com o Senhor é que nós precisamos ter relacionamento com o Senhor. Essa verdade está do verso 20 ao 21. Porque é interessante que o verso 20 diz que Jesus, ele se pôs à mesa com os seus discípulos. Interessante que essa palavra se pôs é reclinar, né? Como a mesa era pequenininha, eles se assentavam em almofadões, eles ficavam reclinados. Mas a questão é o seguinte: mesa é lugar de afinidade, é lugar de confiança, é lugar de fidelidade. Um judeu só convidava outro para comer junto quando tinha muita afinidade. Relacionamento. Relacionamento. E aqui Jesus, ele está criando um relacionamento com os seus discípulos. Ele está ceando com os seus discípulos, comemorando com os seus discípulos. E aqui nós aprendemos que para termos comunhão com Cristo, nós precisamos nos relacionar com Ele, obedecê-lo e se relacionar com Ele. Agora, preste atenção. Jesus se recusa a ter comunhão com traidores. Verso 21. Aí Jesus deixa bem claro: um de vós há de me trair hoje. Um de vós vai me trair. Jesus se recusa a ter comunhão para com aqueles que preferem viver na traição, aqueles que não querem segui-lo, aqueles que não o reconhecem como Senhor e Salvador, aqueles que não se submetem à sua palavra. Ele se recusa a ter comunhão. E ele deixa bem claro: um de vocês vão me trair. Um de vocês não querem me seguir. Um de vocês não entendeu quem eu sou. Não entendeu. Relacionamento. Relacionamento. Deixa eu perguntar para você. Você tem relacionamento com Jesus? Relacionamento. Muito mais do que rituais religiosos. Relacionamento com Jesus. Isso é tão sério que em Mateus capítulo 10, a partir do verso 37, Jesus enviou seus discípulos para uma missão e ele fala de possíveis perseguições. Mas daí Jesus ele fala assim, lá em Mateus 10, 37, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, esse achará. Jesus está falando de primazia de relacionamento. Eu preciso ser mais importante na sua vida do que o seu pai, a sua mãe, os seus filhos. E quem não toma a sua cruz e não vem após mim, não é digno de ter o meu relacionamento. Não é digno de me seguir. Relacionamento. Jesus precisa ter a primazia na nossa vida. Por isso que ontem, na dinâmica que nós tivemos com o encontro de casais, aquele primeiro papel que sobreviveu, porque os outros dois foram jogados fora, era naquele papel que deveria estar escrito Deus, primazia de relacionamento, Deus em primeiro lugar. Para termos comunhão com o Senhor, nós precisamos se relacionar com Ele e ter essa primazia. A terceira lição: para termos comunhão com o Senhor, precisamos se entristecer pelos nossos pecados.
Verso 22 a 25, porque depois que Jesus falou isso, diz o verso 22 que eles ficaram tristes, ficaram entristecidos. Mas como assim? Ficaram entristecidos, ficaram tristes. Como assim? Será que sou eu, Senhor? Eu serei o traidor? Tristes. Esse é o sentimento que precisamos ter pelos nossos pecados. Gente, nesse mundo existem duas categorias de pessoas: aqueles que lutam contra o pecado e aqueles que têm prazer no pecado. E aqueles que lutam contra o pecado são aqueles que se entristecem, mesmo recebendo uma notícia dessa. Aqueles que lutam contra o pecado, mesmo pecando, entram em crise. Falam: meu Deus, eu não quero ser assim. Eu não quero viver assim. Isso é comunhão, gente. Eles ficaram preocupados porque começaram a perguntar: por acaso seria eu, Senhor? Seria eu esse traidor? Aí Jesus revela o traidor e Judas se torna um dissimulado e não se arrepende. E Jesus pergunta: por acaso sou eu, mestre? Aí não é nem mais por acaso sou eu, Senhor. Porque o Senhor aqui é no sentido de meu dono, meu soberano. Mas daí Judas ele usa outra palavra: por acaso sou eu, mestre, professor. Mas ele não chama Jesus de Senhor, soberano, dono da minha alma. Se entristecer pelo pecado. Se nós queremos ter comunhão com Jesus, precisamos diariamente se entristecer, se humilhar, se reduzir por causa dos nossos pecados. Isso tem que tirar o nosso sono. Isso tem que tirar o nosso apetite. Isso tem que tirar a nossa saúde, se for preciso. Precisamos nos entristecer pelos nossos pecados, para termos comunhão com o Senhor. Precisamos orar como Davi fez no Salmo 51. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Aqueles que querem ter comunhão com o Senhor precisam se entristecer pelo seu pecado. A quarta lição que eu destaco aqui é participar da ceia do Senhor, verso 26 a 29. Agora, deixa eu destacar 3 pontos muito importantes aqui sobre a ceia do Senhor. Primeiro, os símbolos da ceia. Jesus, ele usa o pão da aflição, e no pão, o pão simboliza o corpo de Jesus. O que significa? Que Jesus, ele deixou a sua glória, ele encarnou e veio habitar entre nós, e ele veio se afligir pelos nossos pecados, assumindo os nossos pecados. O cálice simboliza o sangue de Jesus, que Jesus, ele veio nesse mundo como cordeiro para ser imolado, para que através do seu sacrifício substitutivo na cruz, através do seu sangue, os nossos pecados viessem a ser expiados e nós viéssemos a ser perdoados. Então Jesus, ele usa esses 2 simbolismos: o pão simbolizando o seu corpo e o cálice simbolizando o seu sangue. Mas daí tem um segundo ponto que eu quero meditar com vocês: o significado da ceia. E aqui, gente, já teve muita disputa, já teve muita briga doutrinária sobre isso aqui. Quero te apresentar 4. Na história do cristianismo, houve muita briga sobre isso aqui. Por exemplo, sobre o significado da ceia. Tem um grupo que crê na transubstanciação. A igreja romana crê que o pão e o vinho se transubstanciam na hora da consagração dos elementos e se transformam em corpo, sangue, nervos e ossos, etc. Então a igreja romana, eles creem que o elemento se transforma, literalmente, no corpo e no sangue, por isso que não pode mastigar lá. Mas daí tem um outro significado, a consubstanciação. A igreja luterana crê que os elementos não mudam de substância, mas Cristo está presente fisicamente nos elementos e sobre os elementos. Aqui mudou um pouquinho, né? O produto não se transforma, mas segundo a igreja luterana,
a presença de Cristo está sob os elementos. Aí tem outro significado, que é a presença mística. Gente, muita gente crê nisso aqui. Algumas igrejas entendem que a ceia também é um meio de graça, de tal forma que somos edificados pela participação na ceia, pois Jesus está presente espiritualmente e nos alimentamos espiritualmente dele pela fé. Algumas igrejas creem nisso. Por exemplo, você vê muito isso na prática da religiosidade das pessoas, quando as pessoas pensam assim: olha, nesse mês eu vou só no culto de ceia, eu vou aparecer na igreja só na ceia, porque eu quero ser abençoado, porque tem essa mentalidade. Não, ao participar da ceia, eu estou sendo espiritualmente abençoado, porque Jesus está presente espiritualmente pela fé. Algumas igrejas têm esse entendimento. Mas daí tem outro entendimento, que é o memorial. O reformador Zwinglio entendia que os elementos da ceia são apenas símbolos e que ela é apenas um memorial para nos trazer a lembrança do sacrifício de Cristo. Está aqui. São dois elementos que nos faz lembrar do sacrifício de Cristo. Esse elemento não tem uma presença física, esse elemento não tem uma presença espiritual, esse elemento consumido não vai me abençoar, mas esse elemento, ele dramatiza o seguinte: ele me faz lembrar daquilo que Jesus, ele me faz lembrar quem Jesus é e o que ele fez por mim. Bom, diante dessas posições, a nossa posição como igreja é o memorial. Por isso que Jesus falou: fazei isto em memória de mim. Mas tem outras igrejas que têm esses outros posicionamentos, nós respeitamos. Agora, o objetivo da ceia, terceiro ponto. Qual é o objetivo da ceia? A ceia do Senhor é uma ordenança. Em Lucas 22, Jesus falou assim: fazei isto. Jesus disse: fazei isto. É uma ordem. A ceia do Senhor é uma comemoração, porque em Lucas 22, quando Jesus usa essa expressão em memória de mim, é para comemorar. Lembre-se do que eu fiz por vocês e comemorem o que eu fiz por vocês. A ceia do Senhor é um agradecimento, porque Jesus fala tanto em Mateus como em Lucas: e tomando o pão, tendo graças, o partiu. Então Jesus está partindo o pão e agradecendo. E simbolicamente ele está agradecendo pela sua morte também, em favor de muitos. A ceia do Senhor é uma comunhão, por isso que ele fala assim: isto é o meu corpo oferecido por vocês. A ceia do Senhor é uma garantia, como está em Mateus e Lucas, está escrito assim: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. É Jesus mostrando o seguinte: olha, eu morri por vocês, eu fui sacrificado por vocês, eu vou assumir o pecado de vocês. Essa é a grande garantia que vocês vão ter. E quando vocês participarem da ceia, vocês se lembrarão disso. Se lembrarão disso. E a consumação da ceia, quando Jesus fala: e digo a vocês que dessa hora em diante nunca mais beberei desse fruto, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. Jesus afirma que aqueles que participam da ceia do Senhor, aqueles que se entregaram a Jesus, reconhecendo o que Cristo fez no Calvário, esses um dia, no futuro, vão participar da grande ceia, as bodas do Cordeiro. Está vendo porque vale a pena a gente participar da ceia? E é interessante também que a ceia, ela precisa ser comunitária. Interessante que Jesus estava ali com os discípulos, instituindo a ceia, ensinando a ceia junto com os seus discípulos. A ceia, ela precisa ser comunitária, comemorativa, sempre relembrando o que Jesus fez por nós. A quinta e última lição para a gente ter comunhão com o Senhor é louvar ao Senhor. Porque no verso 30 diz assim, que depois que celebraram a ceia, eles cantaram um hino. Cantaram um hino. Eles cantaram louvando a Deus, bendizendo a Deus, entoando louvores ao nosso Deus. Como está escrito no Salmo 95: venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação,
saiamos ao seu encontro com ações de graças. Com ações de graças. Amém, gente? Então Jesus, Ele morreu na cruz por nós, oferecendo o seu corpo, o seu sangue, para nos dar a eterna salvação. E a ceia, ela é realizada e dramatizada, nos fazendo lembrar de quem Ele é. Ele se encarnou e veio habitar entre nós, para se afligir por nós. E o sangue simboliza a missão de Cristo, que Ele veio para morrer, para que na cruz viéssemos ser perdoados e reconciliados com Deus. Diante de tudo isso, nós podemos ter comunhão com o Senhor. Com o Senhor. Eu concluo essa mensagem com 4 perguntas. A primeira pergunta é: você está em comunhão ou em traição? Como que está a sua vida? Você está em alguma dessas categorias. Ou você está na comunhão com o Senhor, ou você está vivendo uma vida de traição, como Judas, que o trocou. Quem é você? Você tem comunhão com Cristo? Você é um seguidor de Cristo, uma seguidora de Cristo? Ou você está vivendo num estado de rebelião? Não quer Cristo? Não quer viver a vontade de Cristo? Não quer se submeter à palavra de Cristo? E muito menos participando da ceia de Cristo. Como está a sua comunhão com Jesus? Segunda pergunta. Como que está a sua comunhão com Jesus? Como que está o seu relacionamento com Jesus? Ele precisa ser o seu maior tesouro. Ele precisa ser a pessoa mais importante da sua vida, mais do que seu pai, mais do que sua mãe, mais do que relacionamentos, mais do que os tesouros dessa vida. Como que está a sua comunhão com Jesus? Terceira pergunta: você reconhece o sacrifício de Jesus? Você reconhece o sacrifício de Cristo lá na cruz, que Ele morreu como o nosso Cordeiro Pascal para nos perdoar, para nos salvar, para nos justificar e para nos conduzir a Deus. A cada momento que você participa da ceia, você está lembrando daquilo que Ele fez por nós na cruz. Na cruz. Quando nós lemos e quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos lembrando quem Ele é e o que Ele fez por nós. Quarta pergunta: você entendeu que a salvação é uma dádiva e não uma conquista? A salvação é uma dádiva e não uma conquista. Não, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que praticar, eu tenho que fazer para merecer, para receber. Não, Jesus, Ele veio se oferecer. Olha, eu vim entregar a minha vida, o meu sangue em favor de vós. Eu sou a libertação de vocês. Eu sou a salvação de vocês. Eu vim dar de graça, mediante a fé, a salvação. A salvação. A salvação é uma dádiva e não uma conquista, no qual nós teremos competência para cumprir algo, para alcançar algo. Jamais. A palavra de Deus diz que em Romanos que não há um justo sequer. Não há quem entenda. Todos se extraviaram. Mas Cristo veio ao nosso encontro para nos buscar e para nos salvar. Amém, gente? Essa é a comunhão com o Senhor. Fez sentido? Fez sentido? Essa é a nossa comunhão com o Senhor. O nosso Cordeiro Pascal veio ao nosso encontro para nos salvar e para nos libertar. E toda vez que nós participamos da ceia, nós lembramos de quem Ele é e o que Ele veio fazer por nós. Ele veio dar a sua vida por muitos. Esse muitos é você. É você. É você. Ele veio entregar a sua vida por muitos para a remissão dos pecados. Vamos orar? Vamos nos colocar diante de Deus. Eu quero convidar você a se colocar diante de Deus. Como está o seu relacionamento? Como está a sua comunhão? Vamos orar e com santo temor nos colocar diante de Deus. Oh Pai amado,
Queremos nessa oração, Pai, pedir perdão pelos nossos pecados. Ser propício a nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus, porque somos pecadores. Livra a nossa alma, Pai, de qualquer tipo de traição e rebelião, pois o que mais nós queremos é obedecer à Tua direção. Sê conosco, ó Deus, nós queremos prosseguir em conhecer ao Senhor. A nossa ambição de vida é ter comunhão com o Senhor, pois Tu és o nosso maior tesouro, ó Pai. O Senhor é o nosso deleite, e é isso que nós queremos para a nossa vida e para a nossa eternidade. Obrigado, Senhor, por ter enviado o Teu Filho como o Cordeiro, que foi sacrificado no nosso lugar, naquela cruz, pagando pelos nossos pecados, nos justificando e nos regenerando para uma nova vida. Nós Te agradecemos, ó Deus, porque não é por nós, é pelo Senhor, é pela Tua dádiva que veio nos alcançar. Nós oramos e Te agradecemos, ó Deus, pelo Teu perdão e por tão grande salvação. Oramos gratos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém, Senhor. E amém.